A escuridão da Sexta-feira Santa havia engolido a luz do mundo. O corpo de Jesus jazia no sepulcro, guardado por soldados romanos. A fé dos discípulos estava em frangalhos, a esperança sepultada com ele. O sábado passou em luto e silêncio, mas a promessa de Jesus de que ressuscitaria ao terceiro dia estava prestes a se cumprir, de uma forma que transformaria para sempre a história da humanidade. No primeiro dia da semana, muito cedo ao raiar do sol, algumas mulheres, entre elas Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras com elas foram ao sepulcro levando os aromas que haviam preparado para ungir o corpo de Jesus. Mas, ao chegarem, encontraram a pedra removida do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam perplexas com isso, eis que 2 homens lhes apareceram com vestes resplandecentes. As mulheres, cheias de temor, baixaram o rosto para o chão. Os homens lhes disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E elas se lembraram das suas palavras. Voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 apóstolos e a todos os demais. Mas as palavras delas lhes pareceram como um delírio, e não lhes deram crédito. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho. E voltou para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. E aconteceu que, enquanto falavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam vendados, para que não o conhecessem. Ele lhes perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Um deles, cujo nome era Cleófas, respondeu: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que não sabe das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E agora é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É bem verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, vieram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam tudo como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Então Jesus lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem da aldeia para onde iam, ele fez menção de ir mais adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e o partiu, e lhe o deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração,
enquanto ele pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 apóstolos e os que estavam com eles, que diziam: verdadeiramente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Enquanto eles ainda falavam dessas coisas, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, espantados e cheios de temor, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria e por estarem maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele tomou-o e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus os levou para fora, até Betânia. E levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E eles, adorando-o, tornaram com grande alegria para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. A ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo são o ápice da história da salvação, o cumprimento de todas as promessas, a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. O Evangelho de Lucas termina com a promessa do Espírito Santo e a comissão de levar a mensagem de salvação a todas as nações, lançando as bases para a Igreja nascente e a evangelização do mundo.